Filho, eu não tenho dúvidas. A mãe de Teresa sempre foi uma moça recatada. Aqui trabalhou e pouco saía da fazenda. Parecia revoltada com as condições em que vivia. Não cantava, pouco sorria e muito menos dialogava com os desta casa. Mas várias vezes peguei seu pai com ela em meias conversas. Ela parecia repudiá-lo, mas se teve uma filha dele. Mãe, não temos certeza. Ela pôde ter dito isso e não ser. Ricardo, ela sempre se negou a dizer o nome de quem a engravidara. Deixou a criança aos cuidados de Emerecilda antes mesmo de partir. Parecia que vivia aqui, mas estava sempre longe. Com certeza, não era feliz. Mãe, Teresa nos odiará. Tem certeza do que diz? Estamos falando de Teresa. O ódio não tem espaço no coração dela. Queria ter a sua certeza. A senhora vai falar com ela. Dirá o que nos foi revelado. Vamos nos acalmar, nos recuperar desse baque e deixar Deus escolher o momento propício. Agora vou voltar para o local de onde não deveria ter saído. Me faltou o equilíbrio, esquecida de que quem me falava não poderia ir atrás de mim. Mãe, queria ter um pouco do seu bom senso. Apesar dos pesares, pensa nele desculpando-o. Não. Você não entendeu, fui conivente. Aceitei várias situações. Nunca disse uma palavra que o desagradasse. Nunca tolhi seus malfeitos, a maneira que se dirigia aos empregados, o modo como falava com você e outras coisas mais que se escuta aqui, ali. Fui cega sem ser. Deve-se orar, e não se esconder atrás das orações. Pedi forças e não fui à luta. Mas o que poderia ter mudado? Não sei. Mas poderia ter tentado. Mãe, sabe as crianças que o pai acolheu quando elas perderam o teto em que moravam quando o barranco desabou? Claro que lembro. Então Teresa não veio pedir auxílio, e seu pai, até me surpreendendo, instalou-os em uma casa perto do lago, que mandou erguer. Não sei como lhe dizer. O que foi, Ricardo? Ele os expulsou? Então, Lídia entrou no diálogo com a parte que sabia. Deve ter sido isso, sim. A mãe foi embora, mas Teresa os acolheu e estão morando aqui. Lídia. Desculpe, só quis ajudar. As tais crianças estão aqui. Filho, por que Teresa não me disse? Eu nunca proibiria. No que Lídia se adiantou, Ricardo perdeu a coragem de contar o restante e o mais importante. Mãe, vamos voltar ao pai. Deixei lá Veridiana, mas ela também deixou os afazeres. Eleonora deixou-se conduzir sem mais palavras. Sua cabeça estava um torvelinho de emoções. Ao chegarem ao quarto do enfermo, viram que ele dormia, com certeza ainda sob efeito das fortes doses de calmantes que vinha tomando diariamente. Mãe, ele dorme. Então vá descansar. Foi um dia atribulado, e temos que nos preparar para os que seguirão. Filho, o que mais poderá ele nos revelar, além do que já foi dito? Ricardo calou-se. Não poderia dizer a ela que, de uma hora para outra, a família cresceria enormemente. Mais adiante. Teresa. Teresa. Tonico, por que você grita tanto? A pipa, dei linha demais e ela caiu no lago. Deixe. Fique aqui com seus irmãos que vou até lá. Menina Teresa, onde vai? Perguntou o peão Pedro. Pegar a pipa dos meninos. Por favor, dê uma olhada neles. Assim que Teresa se afastou, Ricardo apareceu à porta da casa grande perguntando por ela. À distância, o vento fez a confusão. Teresa, senhor, foi pegar uma pipa que caiu no lago. Caiu no lago? Pedro, você esqueceu o perigo da parte funda.
Teresa. Teresa. Não, lago não. Augustus gritava, parecia enlouquecido. Eleonora agarrou-se a ele, sendo também amparada por Lídia. Assim que Ricardo escutou os gritos, correu ao quarto. Augustus continuava ensandecido. Ricardo, ajude-a. Não deixe que ela se afogue como as criancinhas que lá foram despejadas. Mãe, deixe que eu cuido dele. Ricardo afastou-a carinhosamente, entregando-a a Lídia. Pai, acalme-se. Nada aconteceu a Teresa. O lago. Escutei você dizer que ela caiu no lago. Pai, Teresa nada naquele lago desde que éramos pequenos, e juntos nos deliciávamos com aquela água. Você não sabe o que esse lago guarda. É um túmulo. Augustus falava, olhos arregalados em direção ao vazio. Pai, está confuso. Lídia, dê-me esse frasco que está ao seu lado. Esse remédio o acalmará. Não. Filho, não posso impedir que me dê, mas peço, em nome de Deus, que me deixe lúcido. A respiração do homem foi melhorando gradualmente até que ele se acalmou. Filho, vá ver Teresa. Rogo àquele que, como sempre escutei de sua mãe, tem a mão em todos os acontecimentos que minha filha esteja bem. Ricardo deixou aos cuidados de Veridiana, que já tinha saído do aposento, mas retornou ao escutar os gritos aflitos do patrão. No plano espiritual. Prudêncio, pedi permissão para vir-lhe falar. Sabe o que está acontecendo na casa grande? Não, minha velha. Só saio daqui para ir até o templo orar e entender um pouco sobre os erros cometidos. Mas aconteceu algo grave? Temo que sim. Queria falar com nossa filha, mas ela foi com um grupo em ajuda aos que chegam de uma grande catástrofe. Muitos foram receber aqueles sofridos espíritos e, dentre eles, nossa filha. Mas o que você pretendia com ela que eu não posso ajudar? Pode, por isso estou aqui. Nossa filha sempre se omitiu, e nós nunca mais a interpelamos. O tempo passou e agora a dúvida, ou bem dizer a certeza, afastará ou unirá de outra forma dois seres que amamos. Apesar do tempo que aqui estou, ainda não tenho muita compreensão. Agora mesmo, nada entendi do que você disse. O pai de Teresa. Você sabia que era o nosso patrão? O senhor Augustus. Nunca. Não. Não poderia. Ele não desrespeitaria minha menina. Pois agora mesmo, em seu leito de dor, foi feita por ele a revelação. Não. Nossa filha o odiava. Será que a razão não foi essa? Prudêncio largou na terra o que tinha nas mãos e suspirou. Vou pedir permissão para ir até lá. Não. Vamos até o templo orar. Vamos pedir auxílio para que tudo se esclareça. Prudêncio, não deixe que a raiva, a indignação, o leve para outros lugares. Ele deixou-se conduzir, e Emerecilda foi ao encontro de quem a esperava. Em um ponto não muito distante. Tônico, só pude recuperar a armação e mesmo assim terá que ser refeita. O menino tomou das mãos de Teresa o que sobrara da pipa e foi ter com os irmãos para mostrar o desastre. Teresa, o patrãozinho está à sua procura. Disse-lhe onde tinha ido, é melhor se apressar. Teresa sabia que estava atrasada em seus afazeres, mas o dia estava tão lindo e as crianças teimavam em colocar no alto aquela pipa colorida. O que fez com que Teresa não questionasse a brincadeira foi a alegação das crianças de que os pais, onde estivessem, veriam a pipa e voltariam para casa. Eles diziam que seria um sinal para eles, pois os pais os ensinaram a empinar pipa. Como poderia Teresa ignorar esse argumento? Chegando à casa grande, Teresa estava deveras preocupado. Machucou-se.
Já vi que se trocou, mas como pôde ficar com os cabelos do jeito que estão? Ricardo, você me atropela com tantas perguntas. Machuquei-me onde? O que aconteceu de diferente nos meus cabelos? Estão secos. Por que não estariam? Pedro me disse que você tinha caído no lago. Foi dar um mergulho? Fez bem. O dia está maravilhoso, se assim lhe parece. Ricardo, está estranho. A pipa dos meninos caiu no lago, e por que para você o dia não estaria lindo? Já sei. Seu pai, não é? Teresa, você o odeia. Como poderia? Esse é um sentimento ruim que mais mal faria a mim do que a ele. Sim, aquela era Teresa. Linda por fora e exuberante na alma. Mas por que me procurou? Ontem deixei tudo encaminhado, apesar do meu atraso, nada ficará fora do horário. Longe de mim isso que diz. Só queria vê-la, sabê-la bem. Então, se me der licença, vou para a minha labuta. Espere. Vamos até o quarto ver o pai. Precisam de minha ajuda. Deixe-me ir até a cozinha ver se tudo está contente e logo para lá me dirigirei. Assim dizendo, Teresa deu um rodopio, fazendo esvoaçar em seus longos cabelos. Ricardo admirou-a. Agora entendi o sentimento que tinha por ela, era mais do que amizade, era um sentimento fraterno. Voltando ao quarto, encontrou Lídia e sua mãe debruçada na cama com a mão de seu esposo entre as suas. Lídia, não insistiu para que ela fosse repousar? Veja se consegue fazê-lo obedecer. E você? Estava falando com Teresa. Augustus, que parecia dormir, abriu os olhos indagando, agora mais calmo. Onde está ela? Ricardo, traga aqui. Preciso que ela me perdoe. Ela virá. Foi cuidar de alguns afazeres, mas logo estará aqui. Eleonora, você precisa descansar. Me martiriza ficando aqui, esvaindo suas forças. Já fez muito por mim. Mais do que mereço. Só preciso que me ponham mais recostado. Fica melhor para que eu fale. Pai, o que quis dizer quando falou sobre o lago? Ricardo, advertiu a mãe. Deixe-o, Eleonora. Se quero me redimir de meus pecados, se preciso ser perdoado por todos, precisam saber de toda a verdade, do contrário não será válido perdão. Augustus, se você errou, não seremos nós seu juiz. Seu julgamento será mais além. Somos seres imperfeitos caminhando em direção à evolução. Então, que seja só desabafo, mas, se não falar, esse peso não sairá de minhas costas. Envergarei cada vez mais pela culpa que carrego. Mãe, deixe que ele fale. Eleonora voltou a sentar. Estava deveras extenuada. Sei do risco que corro ao falar. Talvez sua mãe não queira mais cuidar de mim. Se fizer isso, a razão estará com ela e Deus compreenderá. Sabe, filho, o dinheiro te faz importante, faz você pensar que está acima do bem e do mal. Você acaba por não saber discernir. Pessoas e objetos tornam-se iguais. Meu domínio das terras e de tudo que há sobre ela acabou por incluir os seres que me serviam e que eu deveria respeitar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Tomava as mulheres e filhas de meus empregados como se fosse obrigação delas me servir. Não pense que foi falta de amor por sua mãe, sempre a amei e amarei até o fim dos meus dias. Ao fim de meu relato, espero que um dia possa me perdoar. Mas sobre o lago. Cada vez que alguma engravidava, pedia a Prudêncio que levasse dinheiro suficiente para interromper a gravidez e, ao mesmo tempo, comprar o silêncio. Um fazedor de anjinhos era chamado, e os fetos eram despejados no lago. Pai,
Como pude? Pensei que só a mãe de Teresa não tivesse me obedecido. Muitas vezes, aqui em casa, sua mãe nos pegou em fortes diálogos. Dessa vez não pude usar prudência. Ele de certo me mataria. Se o tivesse feito, teria sido melhor para mim. E a Mariazinha? Quem? Rosa Maria. A mãe das crianças que o Senhor abrigou quando o barranco desceu, e agora sei que o fez não por caridade, e sim por culpa. Eu enviei o dinheiro para ela, todas as vezes que foi necessário, mas agora sei que não fez uso para o que deveria. Devo isso a ela. Isso não o isenta de culpa. Eleonora levantou-se e saiu do quarto. Não queria escutar mais, não reconhecia quem dissera tudo aquilo. Dedicara sua vida àquele homem e pensava tudo saber sobre ele, seus gostos, suas manias, seus desejos, e agora? Saiu pelo corredor em passos lentos, e logo Lídia estava em seu encalço. Dona Eleonora, espere. Posso lhe fazer companhia? A moça enlaçou pelo ombro, baqueado pelo peso das tristes revelações. Dona Eleonora, se bem compreendi, a família tornou-se numerosa, não é? Desculpe falar sobre isso agora, mas, juntando os acontecimentos, fora Teresa, as crianças que se encontram na casa dela também são filhas do Sr. Augustus, não é assim? Lídia, estou tão confusa quanto você. Se não se importa, preciso me recompor, e isso só se dará se de fato me entregar às orações. Peço que me perdoe se estou sendo intrusa, mas só mais uma coisa. Os bens da família terão que ser repartidos por muitos. Já pensou nisso? Lídia, não acha imprópria a hora de falar sobre isso? Se o seu esposo gozasse saúde, seria a última coisa a se pensar, mas quero lhe lembrar da precariedade dela. Lídia, a que vem isso agora? Ainda estou tonta por conta do que se passava ao meu redor e não via. Só posso lhe dizer uma coisa. O que menos me preocupa é a herança de família. Tantos tiverem direito, portanto será dividida. Agora peço que me desculpe, mas estou fatigada. Se precisar de minha ajuda, é só chamar. Eleonora assentiu a cabeça e retomou seus passos. Não atinou no momento o motivo de tanta preocupação da parte dela. Se tivesse ouvido seus resmungos, tudo ficaria mais claro que a mais límpida água. Retornando ao quarto do enfermo, encontrou quem já não era considerada sua rival. Teresa, fogo sabe-la bem. O Sr. Augustus assustou-se ao pensar que tivesse caído no lago. O lago não oferece perigo a quem o conhece, não é mesmo, Ricardo? Disse isso ao meu pai. Ele agora dorme devido ao medicamento aplicado. Queria falar comigo? Quer que lhe renda aqui? Pode deixar, fico em vigília. As ordens que tinha que dar, já o fiz. Lídia nem esperou Teresa terminar, saiu puxando o rapaz pelo braço, antes mesmo que ele esboçasse qualquer reação. Quando chegaram à varanda, o rapaz não se conteve. Lídia, disse a minha mãe que tomaria conta do pai e não que delegaria essa função a outra pessoa. Filha dele, esqueceu? Será que ela só terá direitos? E os deveres? Dizia sua mãe algo que está passando despercebido a vocês. Já que entende de leis e sobre isso não é ignorante. Aonde quer chegar? Ricardo, nossa formatura se dará no final do ano, assim acredito que será. Está se esquecendo de avaliar monetariamente os acontecimentos. Ainda não sei aonde quer chegar. Na herança que será dilapidada, pois será dividida em 1000 pedaços. Foi para isso que me trouxe aqui? Não sou tolo como pensa. Então, já pensou em algo, não é? Se aceita minha ajuda, vou logo lhe dizendo como ajeitaria essa situação se fosse comigo. As crianças, as colocaria em um internato,
Nada prova que são realmente filhos de seu pai. Obrigação com elas teria que ter a mãe que as abandonou. Quanto a Teresa, dê a ela um dote. Faça isso e a tirará do seu caminho. Quanto à sua mãe, ela não achará estranho suas decisões, pois é o filho amado e nada fará para prejudicá-lo. Lídia, ouço-a, mas temo o que escuto. Pensei que tivesse mudado. Pensei que seu coração fosse igual à sua beleza exterior, mas vejo que me enganei. Se condena os atos de meu pai, como acha que me sentiria agindo como um crápula? Você ainda não entendeu. Só quero ajudar. Desse tipo de ajuda, não preciso. Pensa que sou uma marionete a quem possa mexer as cordas. Como bem lembrou, e aí, sim, tem razão, sou quase formado em direito e com mérito, sei dos direitos dessas crianças de Teresa. No tempo certo, farei com que tenham direito ao que caberá a cada um. Tudo em cartório, se deseja saber. Você é tolo. Vai viver na penúria pelos desenganos de seu pai. Agora que pensa que tudo foi esclarecido, quer ser ao Senhor salvação. Agora Lídia já falava em tom de deboche. Sua aparência mudou, da moça bonita e meiga nada a restou. Estava irada. Perdeu o bom senso e até a arte de enganar. A última coisa que desejava para sua vida era casar com um pobretão. Viver de salário, nunca. Ela sempre dizia que nunca conseguiria viver com dinheiro limitado. Nasceu em berço de ouro e assim iria continuar até o fim de seus dias. Pobre tola. Mas de uma coisa ela tinha razão. Os bens lhe pertenceriam até o fim de seus dias aqui na terra, pois, desencanada, sua fortuna seriam seus feitos. Ricardo deixou-a, pois escutá-la seria aumentar sua dor. Chegando ao quarto. Ricardo, ele permaneceu calmo, mas balbucia algo sem nexo. Fala de minha mãe, do lago que é um grande túmulo, pede que eu de lá me afaste, mas tenho certeza que não sabe que estou do seu lado. Ricardo abraçou a moça e fê-la sentar. Teresa, aconteceram tantas coisas desde o acidente. Sabe, sempre fomos grandes amigos e sempre achamos que éramos mais que isso, lembra? Lembra quando corríamos pastos afora? Eu cuidava de você e você cuidava de mim. Sempre houve um forte sentimento nos unindo. Afastados, porque fui para a faculdade, meus pensamentos estavam sempre ligados e ansiosos pelas férias. Teresa o escutava e pouco entendia daquela enxurrada de palavras. Ela ia falar, mas ele colocou o dedo em seus lábios impedindo-a, pois precisava continuar sem ser interrompido. Teresa, pelos que nos atingem com revelações que nos fazem sofrer devemos ter clemência, pedir ao Criador que nos sustente em nossa fé, pois, como todos sabemos e acreditamos, o julgamento só ele caberá. Ricardo, está me assustando. Tudo que acaba de dizer e que pouco compreendi tem a ver com minha mãe. Quer me contar algo que ela fez e teme que a julgue? Mais ou menos. Tem a ver com sua mãe e meu pai. Teresa levantou-se tão rápido que a cadeira onde sentava foi ao chão. Por favor, não continue. Minha mãe foi embora e não sei seu destino. Tudo o que dela disserem será sem direito à defesa, então, se você é realmente esse grande amigo que me diz ser, cale-se. Ricardo abraçou-a e apertou-a de encontro ao peito, acariciando seus longos e negros cabelos. Irmãzinha, não fique furiosa comigo. Tenho tanto a lhe contar, mas não sei como começar, pois de tudo o que falei até agora rodeei e não cheguei ao começo do que queria realmente dizer. Se quiser, poupo-lhe esse transtorno. Lídia, por favor, esse assunto é de família. Então, posso considerar que dela já me excluiu? Tentei ajudar e fui mal interpretada. Ricardo, ainda me pedirá desculpas por ser tão grosseiro. Lídia retirou-se tão rapidamente quanto chegou, deixando Teresa ainda mais desnorteada.
Ricardo, pelo amor que você tem a Deus, pode me explicar o que está acontecendo e de que modo eu faço parte disso? Bem que o rapaz gostaria de responder e acabar logo com aquela constrangedora situação, mas foi impedido, pois seu pai recomeçara a falar e agora não eram palavras e frases desconexas. O homem viajava em um mar de tormentos. Eleonora, me perdoe. Sei que mesmo tendo magoado me tem envolvido em suas orações, o que me dá conforto e ameniza a minha dor. Se pudesse fazer voltar o tempo. Teresa, minha filha, sei que não tenho direito de chamá-la assim, mas perdoe este velho que não soube viver e agora, com a morte batendo à porta, tem concertos a fazer antes de morrer. Ricardo, por que ele me chama de filha? Ele sempre me olhou com desprezo, às vezes até ignorava a minha presença. Por que me chama de filha? Porque você é. Está enganado. Minha mãe não seria capaz. Ela o odiava. Esse foi um dos motivos que a levou para longe. Ele não é meu pai. Teresa desvencilhou-se do rapaz e correu porta fora. Não adiantaram os chamados de Ricardo. Teresa correu para casa como uma rajada de vento. Teresa, você está chorando. Não, Tonico. Um cisco entrou em meus olhos e corri para tirá-lo. Vou jogar água em meu rosto e logo estarei bem. Não foi bem assim. O coração da moça parecia querer saltar do peito. Com o barulho da água correndo, Teresa pode desabar seu pranto. De volta ao plano espiritual. Prudêncio, sei que nossa menina está sofrendo. Temos que fazer algo em ajuda. Pedirei permissão para ir vê-la. Emerecilda, não foi você mesmo que disse que temos que ter fé e acreditar? Orar e esperar? Tem razão, meu velho. Temos que ter serenidade para poder fazer chegar até quem amamos bons fluidos, mas temos que tentar resolver o que ficou mal resolvido. Vá cuidar de suas flores, que vou à procura de nossa filha. Não pode. Não tem permissão. Pedirei, implorarei. Emerecilda foi ter com quem sempre a tinha em companhia. Sinto muito, Emerecilda, mas sua filha pode estar em muitos lugares. De catástrofe vieram muitos espíritos sofridos, muitas crianças e também muitos que não querem aceitar o momento, e a missão fica difícil. Eu poderia ir até lá. Ajudaria. Pode ser até que realmente pudesse, mas no momento não está aberta para a consolação de muitos. Quer ir até lá porque de certo encontraria sua filha. Emerecilda, precisa aprender a confiar. Em sua estada na terra, foi o que ensinou. Perseverança. Esqueceu? Não, mas estou ficando aflita por Teresa. Sei o que está acontecendo. Se ficar calma, pedirei permissão para que possa visitar sua neta. Faria isso? Conseguiria? Não. Você conseguirá por merecimento. E assim foi. Logo estava Emerecilda naquele lar onde as recordações forravam as paredes. Escutou risos pequenos, correrias e chamados. Reviu o sofrimento de sua filha e a alegria com o nascimento da neta. Emerecilda, não é desse jeito que conseguirá ajeitar as coisas. Você veio até esta casa por um motivo, esqueceu? Como poderia? Teresa foi um anjo por Deus enviado. Foi a fortaleza em nossas vidas. Fez-nos sorrir quando queríamos chorar, nos aqueceu com o calor de sua meiguice quando o frio teimava em nos visitar, entrando pelas frestas das paredes já desgastadas pelo tempo. Por isso estou aqui, devo isso a ela. Então, faça o que veio fazer. Dá-lhe a consolação. Dissipar essa energia que chegou e quer se instalar em seu peito. Sei tão pouco. Tão pouco ainda caminhei. Como posso ajudá-la? O amor.
Esse é o remédio para todos os males. O amor que você carrega irradiará a energia que Teresa precisa. Não, minha amiga, isso não tenho permissão para lhe dizer. Terá que esperar o retorno de sua filha e aí, sim, tudo se esclarecerá. Sabe o que penso, não é? Isso você também aprenderá. Não há pensamentos ocultos após a morte. Quanto mais límpido o perispírito, mais transparência se tem. Um soluço abafado fê-los irem até a razão da rápida visita. Teresa tentava se recompor para ir ter com os meninos que a aguardavam ansiosos. Os soluços agora espaçados teimavam em não abandoná-la. Uma fita em suas mãos mostrava uma saudade sentida. Vó, se você estivesse aqui agora, colocaria a minha cabeça em seu colo e adormeceria. Emerecilda, ao escutá-la, baqueou, mas foi reconfortada por quem a acompanhava. Ele olhou e indicou moça. Emerecilda foi até ela e acariciou seus longos cabelos. Naquele passar de mãos depositou toda a energia que vinha daquela fé curadora. O amor. Teresa respirou fundo, enxugou os olhos, recompôs-se e beijou a fita que tantas e tantas vezes prendeu seus cabelos em laços dados por uma avó amorosa. Teresa saiu do aposento, e aqueles dois seres invisíveis, mas cheios de energias salutares, tomaram outro rumo, pois por hora era só o que poderiam fazer. Teresa chegou à sala no mesmo momento que uma batida seca na porta fez com que os meninos ficassem em silêncio. Antes mesmo que Teresa chegasse à porta, Tonico já dava entrada a quem nunca tinha visitado a casa. Dona Veridiana. Que bons ventos a trazem. Sua tristeza, Teresa. Tinha grande apreço por seus avós e muito mais a sua mãe. Ver sua menina debulhar-se em lágrimas entristece meu coração, que já está velho e quebrado. O que se passou no quarto do velho Augustus que a deixou desse jeito? Teresa olhou para os meninos, que ainda mantinham silêncio, e agora ainda mais, pois esperavam juntamente com Veridiana a sua resposta. Nada aconteceu. Menina. Às vezes esta velha gostaria de não ouvir o tanto que ouve. Se assim, já deve saber o que não preciso dizer. Teresa, está magoada e posso ajudá-la a elucidar certos mistérios. Teresa olhou para as crianças e por um momento sentiu-se uma delas. Estava fragilizada, pensamentos confusos, sem saber que direção tomar. Teresa, você não prometeu que quando voltasse brincaria conosco? Tonico falava e olhava a Veridiana. O que ele queria realmente, com toda a sua inocência, era tirar seu anjo da guarda de uma situação confusa. Tonico, me dê só um instante. Vou levar Dona Veridiana até o alpendre. Volto já. Já titubeante, Teresa fez com que o menorzinho dos meninos caísse em choro. Teresa pegou-o no colo e sentiu que por hora não poderia se afastar deles. Dona Veridiana, peço que me desculpe por não poder lhe dar mais atenção. Mas de fato as crianças esperavam por mim, e não posso desapontá-las. Se quiser ficar e nos fazer companhia, vai ser de bom agrado. Não posso, minha filha. Esperam por mim na casa grande. Vou render o menino Ricardo. As constantes noites mal dormidas estão deixando-os extenuados. Vá. Agradeço sua visita. Pena que não tenha sido de grande ajuda. Saber que temos quem se importe já é de grande ajuda, e agradeço ao Pai Eterno por isso. Você é uma boa filha de Deus. Tento ser. Às vezes é difícil, mas me apego aos ensinamentos que tive. Um puxão em sua saia pôs término ao difícil diálogo. Teresa, você diz que vai brincar, mas só fica nesse blá, blá, blá. Com as palavras de Tonico, veio o riso de Teresa e tudo se clareou. Fique, Dona Veridiana, nem que seja por pouco tempo, só o tempo exato de conhecer essas lindas crianças.
Já as conheço. Quando elas moravam ao pé do barranco, eu os visitava sempre. Mas eram muito pequenos para lembrarem desta velha. Sabia-os aqui. Só não entendo por quê. Sei do carinho que você tem por eles, mas não pode assumir em responsabilidade os deveres de outrem. Irresponsabilidade seria deixá-los como um barquinho à deriva. Dou a mão a eles, e Deus com certeza estará segurando a minha, para melhor poder guiá-los. Desculpe se falo assim, mas sou sincera. Quanto à forma que terei para sustentá-los, Ricardo não deixará que nada falte a essas crianças, e, como a senhora mesmo disse conhecer todos os acontecimentos, saberá de certo o porquê. Já vou indo. Estou fazendo com que perca seu precioso tempo. Não é assim. Esses olhinhos apertados respondem por você. As crianças estavam mudas, sem choros e reclamações, mas de fato os olhinhos ávidos falavam por si mesmo. Veridiana retirou-se, e Teresa entregou-se de coração, esquecendo o mundo lá fora. No momento só teriam risos e brincadeiras. Na casa grande. Vá, meu rapaz. Descanse um pouco que ficarei aqui atenta. Qualquer anormalidade chamarei. Augustus dormia um sono pesado. Agora já não estava recostado. O filho acomodou de forma que pudesse estar preparado para a longa noite de sono e não de conversas e revelações. Eleonora descansava em seu quarto e conseguiu adormecer com a ajuda dos espíritos auxiliadores. Se estava extenuada, sem forças até para orar, era hora de o fazerem por ela. Ricardo ajeitou-se nos altos travesseiros, mas rolava de um lado para outro sem conseguir se desligar dos últimos acontecimentos. Uma batida na porta fê-lo lembrar que na casa tinha mais alguém e, apesar de não concordar agora em nada com ela, era hóspede e merecia atenção. Entre. Lídia adentrou, mas agora não usava pele de cordeiro. Pensou muito sobre o assunto e, mesmo gostando do rapaz, não conseguiu se ver com ele, vivendo uma vida em comum contando trocados. Eles se formariam e tinham combinado abrir um escritório na cidade, já que seu pai tinha conhecimentos importantes, mas agora, querendo dar uma de bom samaritano, via aqueles sonhos longe de acontecerem. Ricardo, estou partindo amanhã bem cedo. Espero que arrume alguém que me leve até onde possa haver um pouco de civilização. Tenho certeza de que encontro um bom táxi que me faça chegar ao equilíbrio de minha casa. Você tem todo o direito de partir. Ainda mais que as férias estão por terminar e não sei se voltarei esse semestre. Não estou falando. Desequilíbrio total. Esqueceu que logo se formará. Esqueceu as promessas, o sonho de abrir nosso próprio escritório com a ajuda de meu pai. Esqueceu? Acha que tenho cabeça para pensar agora em meu futuro? Uma tormenta chegou a esta casa e parece não querer ir embora. Acha que posso dar as costas a não tudo o que acontece ao meu redor e voltar para a cidade, tocando minha vida como se nada estivesse acontecendo? Acha que sou capaz? Que não tenho escrúpulos, que sou igual ao meu pai? Já lhe disse e repito. Você é tolo. Um cavaleiro andante envergando uma armadura reluzente e a espada em punho, defendendo pobres inocentes. Ela falava com sarcasmo e abateu o rapaz. Lídia, não é o melhor momento para tripudiar. Se está de partida, eu mesmo o levarei até em casa. Desse jeito aqui chegamos, e é desse jeito que retornará. Quanto à delicadeza. Mas não quero. Você tem uma família enorme para cuidar, seu pai, em cima de uma cama, e sua mãe desorientada precisam de consolo. Vê que caos está sua vida. Ricardo, vamos embora comigo. Tem quem cuide de seu pai, e agora, mais do que nunca, Teresa se esmerará em cuidar tanto da casa quanto de Dona Eleonora. Não entende?
Você foi criada com tanto mimo que não vê nada diante de seu nariz. Fui cego. Pensei que me tinha amor e amizade, mas agora sei que só ama a si mesma. Lamento o seu caminho. Lamentará mais tarde se não mudar. A riqueza está no outro mundo. Pérolas, diamantes. Você já parou para olhar o infinito? O céu estrelado, a lua esplendorosa. A chuva de prata que cai mata a sede do gado e molha as plantações? Não. É tola demais para apreciar as vicissitudes. Como o descer do dia e o levantar da noite. As nuvens em sua força total brincando de cobrir o sol, o lago. Parou de fato para apreciá-lo ou só lhe serviu para humilhar Teresa? Pobre coitado. Está na profissão errada. Nem deveria voltar e terminar seu curso. Se diz que tudo isso é riqueza, não precisa trabalhar. Viva de sonhos. Lídia retirou-se do quarto, fazendo questão de bater com toda a força a porta, que a separaria de vez de quem ela pensava estar em suas mãos. Ricardo estava tão cansado que a deixou ir. Ir-lhe atrás significaria mais desentendimentos. Ela não compreendia, nunca compreenderia. Pensou em Teresa. Era o oposto de Lídia. Via cair sobre o feno, suas faces coradas, seu rosto iluminado. Quantas vezes teve vontade de apertá-lo em seus braços e dizer-lhe que seria seu escudo contra todo o mal que pudesse lhe atingir. Em parte Lídia tinha razão. Perto de Teresa sentia-se enorme, capaz de defendê-la de um exército. Sacudiu a cabeça querendo limpar os pensamentos. Era sua irmã, talvez por isso o desejo de sempre querer defendê-la. Uma lágrima desceu pela sua face. Queria defendê-la de tantos e de seu próprio pai, que a espezinhava, nada a fez. Ricardo saltou da cama. Não conseguiria descansar. Agora os pensamentos o atordoavam, pensando no lago, nas crianças abandonadas, na confissão de seu pai e no martírio de sua mãe. Desceu e foi render Veridiana, que também deveria estar cansada, pois a idade pesava em seus ombros. Meu menino, faz pouco que foi para seus aposentos, que faz aqui se o mandei descansar? Não consegui. Minha cabeça ferve. Desculpe essa velha intrujona, mas fui falar com a menina Teresa. Queria ajudar, esclarecer alguma coisa. Sei que posso ajudar. Sobre o que você está falando? Essas paredes fortes não são suficientes para reter o que aqui nesse aposento se fala. Ouço e levo o que escuto até o passado. Ricardo sentou-se, pois as pernas lhe pesavam. Olhou aquela mulher que passara boa parte da vida na fazenda e em quem poucas vezes reparara. Então, o que poderia dizer de tão esclarecedora Teresa? Uma tosse, um gemido rouco, pôs fim ao que poderia começar a elucidar certos fatos. Ricardo. Sim, pai, estou aqui. Estamos sozinhos. Ricardo ia responder que não, mas pensou nas palavras daquela mulher que vivera ali tantos anos e, ao que parecia, sabia de tudo. Sim, pai. Só eu e o senhor. Filho, parecia que também estava a velha Veridiana. Se ela se foi, posso lhe falar. Não acredite nela, é mexeriqueira, vivia me atormentando. Só não a mandei embora por causa de sua mãe. Não se canse. Durma, que lhe fará bem. Ricardo estava desconfortável, pois ao seu lado estava quem estava sendo alvo de desmoralização. Ela retirou-se do quarto, antes mesmo que Ricardo pudesse retê-la para desculpar-se em nome de quem parecia estar com as faculdades afetadas. Augustus calou-se parecendo voltar a dormir, e o rapaz sentou-se para não cair. Suas pernas, que pareciam estar fortes, agora baqueavam diante das adversidades. Um arrastar de pés, não característico,
fez adentrar no quarto quem se pensava dormir. Mãe. Venha, sente aqui. Mãe, está tão desfigurada, cansada, por que voltou? Tem que descansar. Como posso? Minha mente dispersa não deixa o sono vir. Ricardo abraçou-a, e assim ficaram por um bom par de tempo. Ele despertou. Por segundos. Filho, o que vamos fazer? A respeito de quê? Como proceder em relação aos últimos acontecimentos ou ao estado em que ele se encontra? Filho, apesar dos pesares, ele agora deverá ser nossa primeira preocupação. Os dias passam e o acho mais baqueado. Não conseguiu ainda um movimento sequer. Não há melhora. Rezemos. Pediremos uma luz para nosso caminho. Levá-lo de volta à casa de saúde ou aqui permanecer com visitas periódicas médicas. Mãe, nas radiografias nada de grave foi encontrado. Ele já deveria estar se restabelecendo, mas o que sabemos nós dos desígnios de Deus? Estou tão cansada que minhas orações devem estar de acordo com meu estado de espírito. Mãe, não acredito nisso nem a senhora também. Sabe que a oração eleva o espírito e o fortifica. Foi o que me ensinou, esqueceu? Ricardo sabia que estava exigindo demais de sua genitora, mas não podia deixá-la esmorecer em sua fé. Isso seria um desastre. Um caminhar sob um sol escaldante sem uma brisa leve no rosto, um caminhar em ruas escuras sem a luz do luar. Mãezinha, está deveras cansada. Volte aos seus aposentos e, mesmo que não durma, descanse. Ore. Se no início da oração lhe faltarem forças, com a continuidade será envolvida com a força de sua fé. Vá, mãe. Que o Senhor misericordioso proteja a todos nós. Você é um filho de ouro. Sou apenas seu filho. A paz voltou a reinar. Ricardo recostou-se em uma poltrona que havia ao lado da cama do pai, mesmo brigando para não adormecer, foi embalado por suaves orações ditas naquele momento por uma mãe ardorosa. Amanheceu sem que ele se desse conta. Um toque em seu ombro e um forte perfume logo o despertaram. Estou esperando há tempos. Não disse que iria me levar? Pois estou esperando. Ricardo assustou-se com a Lídia, deu um pulo e se refez. Mesmo sem seu desejo, entregou seu pai ao cuidados de Veridiana e se foi. Você saiu sem se despedir de minha mãe. Não esqueça que ela era sua anfitriã. O que ia dizer, poderá fazê-lo por mim. Não quis esperar que acordasse. Quero chegar o quanto antes à minha casa, rever os meus e me afastar de toda essa história engendrada por seu pai. Está no seu direito. Está de férias e se viu em meio a uma confusão. Pior do que isso é ser incompreendida por quem pensamos ser parceiro, unidos em um só sentimento. Lídia, não vamos começar de novo. Quando refletir melhor, verá que tenho razão. Quando refletir melhor, verá que tenho razão ao dizer o quanto é tolo. O rapaz não mandou de volta a resposta. Calou-se. Estava cansado demais para retrucar. Foi uma viagem longa. Parecia interminável. Horas depois, sem mesmo parar para um possível descanso, chegaram à frente da mansão onde aquela rica moça residia. Uma tabuleta com letras pintadas estava presa bem na entrada principal. Vende-se. O que vem a ser isso? Deve haver algum engano. Algum engraçadinho, um desses tolos que não tem o que fazer deve ter feito essa brincadeira de mau gosto. Lídia saiu do carro antes mesmo que os grandes portões fossem abertos para lhes dar entrada. Latidos de cães, e logo vieram atendê-la. Lídia até esquecera quem a acompanhava. Ao empregado, foi logo descarregando não as bagagens que ocupavam o carro, e sim palavras furiosas. Onde estão todos desta casa?
Não viram ainda que somos alvo de brincadeiras? Ela estava aos gritos e indicava a grande placa. Senhorinha, foi posta a mando de seu pai. Está senil. Bem que já falei que tinham que remodelar o quadro de empregados desta casa. São os inúteis. Eu mesma vou averiguar. Entrou em casa como uma rajada de vento. Ricardo, que estava cansado demais para entender alguma coisa, ajudou o empregado com a bagagem e se despediu, deixando saudações à família. A viagem de volta serviu para pôr em ordem os últimos acontecimentos. Voltou sem pressa e parecia que tinha acabado de deixar na cidade um de seus problemas. Ao chegar, deparou-se com a porteira aberta, o que não era de costume. Logo recebeu a notícia. Levaram seu pai. O rapaz parou o carro frente à casa e subiu os degraus aos saltos. Mãe. Veridiana. Filho, onde você foi? Saiu cedo com Lídia. A passeio não seria, não é? O rapaz, beijando-lhe a mão, tentou explicar de maneira suave. Lídia quis ir embora hoje cedo. Acordou-me até. Saudades dos seus, como me disse ela. É compreensível. E meu pai? Deixei-o dormindo sob os cuidados de Dona Veridiana. Sim, mas logo ele começou a agitar-se e parecia febril. Tentamos acalmá-lo, mas foi inútil. Pedi que Pedro fosse chamar o doutor, já explicando o que se passava. Ele veio já preparado e o levaram para a casa de saúde. Disseram ser melhor, pois teria mais recursos. Não entendo. Ele disse que os exames do pai em nada estavam alterados, que sua imobilidade era devido ao trauma sofrido. Filho, estou tão angustiada. Em seu pai não vejo melhoras, e logo não estará aqui pois terá que retornar aos estudos. Não voltarei. Como não? Está prestes a se formar. Por ora ficarei aqui, e depois completo a faculdade. Vocês precisam de mim, não os abandonarei. Agora deixe-me falar com Dona Veridiana. Quero saber o que de fato aconteceu. Fiquei aqui como o senhor me pediu. Ele começou a balbuciar alguma coisa e logo estava chamando insistentemente. Disse-lhe que havia ido até a cidade. Ao me ver, o senhor já sabe. Não. Não sei. Quero, por favor, que a senhora me explique. A mulher estava sentada e contorcia as mãos em sinal de nervosismo. Fico constrangida em falar. Mas não sou mexeriqueira, do que via, nenhuma palavra saia de minha boca. Vamos, continue. Vi a bagagem da senhorita, mas nada disse a sua mãe. Adiante, Dona Veridiana, sabe muito bem que não é isso que quero saber. Não sei como começar. Falar de alguém que não está aqui. Por favor, se pode nos ajudar, que o faça em nome de Deus. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. No além. Prudêncio, sabemos que o tempo na Terra não é o mesmo de onde nos encontramos. Nossa filha pode demorar anos em sua missão, sem que possamos falar-lhe. Vamos até o templo e oraremos com fervor. A oração é o esteio para qualquer situação. Temos que ajudar quem deixamos e sofre por saudade situações formadas. Prudêncio deixou de lado suas flores e seguiu Emerecilda, que também, como sempre, estava acompanhada. Quando chegaram perto de quem os aguardava, tiveram uma surpresa. Emerecilda e Prudêncio, em vez de irmos ao templo, temos uma missão a cumprir. Mas eu sei de sua preocupação, Emerecilda. Tenho ordens superiores para levá-los a um certo lugar. Logo, como num abrir e fechar de olhos, estavam onde viveram em comunhão anos e anos. Foram primeiro ver Teresa que ainda dormia em meio às crianças, fisionomia abatida.
Pelo passar de horas, não foram dormir cedo. Era uma cena comovente. Todos aninhados a ela, nem que fosse num tocar de braços. Ainda parece uma menina. Está tão desamparada. Emerecilda, esse sentimento em nada vai ajudá-la. Ela precisa de força, serenidade. É por isso que estamos aqui. Ela deixou de lado a miséria humana, seus pesares, pensamentos que poderiam estar alimentando sua alma de sentimentos que a transformariam, quando uma criança ou várias crianças requisitaram sua presença. Vamos ajudá-la. Tentaremos em nome de quem a nenhum filho desampara. Os três uniram as mãos, e a oração foi um bálsamo a cobri-los, como se fosse um macio e quente cobertor. Deixando a humilde habitação, foram para a casa grande onde ainda estavam a conversar Ricardo e Veridiana. Senhorzinho Ricardo, esta velha diz e desdiz. Minha cabeça está fraca e pouco posso lhe dizer. Mas a senhora... Desculpe, meu filho. Seu pai tem razão quanto a quem fala da vida alheia. Estou nesta casa para trabalhar, como os instrumentos de arar a terra, fazem o que lhes é destinado e nada mais têm a fazer. Então, deixe esta velha trabalhar, pois é só o que ela sabe fazer. Os três em um canto escutaram a estranha conversa. Dona Veridiana. O que será que ela sabe e não quer falar? Tudo o que viu e escutou ao longo desses anos em que aqui vive. Será que ela pode esclarecer sobre a paternidade de nossa neta? Por isso estamos aqui. Ela sabe e teme falar, pois é um segredo que lhe foi confiado por quem já partiu, e ela pensa que de uma hora para outra poderá voltar e não gostará que tenha aberto o que está guardado por tanto tempo. Emerecilda, vá até ela. Fale-lhe. Diga-lhe que se faz necessário. Que almas estão sofrendo e muito mais sofrerão se esse segredo não for revelado. Como posso falar-lhe? Não me vê, não me ouve. Esqueceu o que aprendeu? Vou deixá-la aqui e irei até a casa de saúde onde se encontra Augustus. Vai deixar-me sozinha? Emerecilda, olhe ao redor. Veja se está só. Várias figuras visíveis a ela rodeavam o aposento e emitiam vibrações saneadoras que percorriam todo o ambiente. Emerecilda sentiu-se forte, serena e passou isso para quem no momento estava precisando muito. E o diálogo continuou. Não vou mais insistir. Estou preocupado com meu pai, com Teresa, com meus pequenos irmãos. Vou trazê-los para casa, que é o lugar deles. Só um é seu irmão. Como sabe? Quem lhe contou? Acompanhei todo o tormento de Mariazinha. Seu pai a engravidou e depois mandou um peão com dinheiro para que ela colocasse a criança fora. Ela me procurou e aos prantos me contou o que acontecia. Ajudei-a. Disse a seu pai que o aborto já tinha sido feito e ele acreditou. E as outras crianças? Ela foi para longe, para a casa da irmã e, quando voltou, os trouxe como seus filhos. A irmã morreu tísica, e antes dela o marido já tinha ido da mesma doença. Porque no bilhete que deixou a Teresa insinuava serem todos filhos de meu pai. Ela não queria proteger só um. Não seria digno. Todos precisam de amparo, e, como seu pai nunca a deixou em paz, a dúvida permaneceria. Pois de tempos em tempos ela se afastava e voltava com mais um. Não os trouxe todos de vez. Não tinha condições para isso. Uma vizinha da irmã ajudou cuidando-os até que viessem todos, confundi-los era fácil. De idade era a escadinha. Quando aconteceu o acidente do barranco, em que você fez com que seu pai assumisse responsabilidade pelo fato, já que o terreno trabalhado acima do barranco era usado por ele, e ele a instalou perto do lago, o martírio dela aumentou. O rapaz com quem ela vivia, e que tinha assumido as crianças, não tolerou mais chegar e encontrar o patrão como se fosse dono de suas vidas,
como era da terra que pisavam. Então, qual deles é meu irmão? Depois de tudo que lhe falei, importa qual seja. São todos pequenos filhos do mesmo Pai. Nosso Pai, Senhor de tudo que existe, não só dessas terras, mas de tudo que há sobre ela. Eu entendi. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Obrigado. Hermerecilda continuava junto com outros espíritos enviar-lhes forças. E Teresa? É mesmo filha de meu pai? Não falo do Pai Eterno, falo do Senhor Augustus, continuou o rapaz. Rapaz, esta velha está cansada demais. Buscar recordações me deixa abaqueada. Logo volto a lhe falar. Ela levantou-se e, com passos lentos, deixou o aposento, e Ricardo não teve coragem de insistir. Capítulo 15. O segredo. Um pouco distante dali. Minha nossa. Nem parece aquele homem que parecia maior do que todos que ficavam à sua frente. Disse Prudêncio. Era a soberba que o fazia pensar estar acima de qualquer um, até de Deus. Ensinou o orientador que acompanhava o avô de Teresa. Pobre senhor Augustus. Mas quando penso que... Não, Prudêncio, não faça assim. Ele merece misericórdia, como todos merecem. Arrependeu-se de seus atos e, de mais a mais, quem somos nós para julgá-lo? Ainda somos espíritos a caminho da luz do Senhor. Me perdoe. Também não sou eu que tenho de perdoá-lo, sou só um instrutor. Terá que aprender a discernir, a ajudar mesmo que situações anteriores lhes tenham cruzados os caminhos. Oremos. Será um bálsamo, se não do corpo, aliviar as tensões da alma. Prudêncio orou com fervor. Não lhe tinha ódio. Serviu por tantos anos. Não lhe era gentil, mas também nunca o maltratará. Não gostava quando usava seus serviços para coisas escusas, como levar dinheiro a alguma dona com quem ele se encontrava de tempos em tempos, maculando a fidelidade a uma pessoa como Dona Eleonora, que era só bondade, boa esposa, mãe dedicada e amiga de todos. Sim, Prudêncio. Ele tinha tudo para trilhar caminhos amenos, mas optou pelos descaminhos. Ele está mais sereno e, graças aos céus e a outros espíritos auxiliadores, está livre dos obsediadores. Logo aqui voltaremos. Você usará a compaixão quando lhe estender a mão. Não compreendo. Logo entenderá. Vamos, que já se faz tarde. Logo estavam os três reunidos, e Prudêncio voltou à função que tinha no plano espiritual. Então, Hermerecilda, o que você aprendeu hoje? Aprendi que tenho que ter mais serenidade para pôr em prática o que tenho aprendido. Acreditar que, se o Senhor permite essa troca de energia, é porque a nenhum de seus filhos desampara. Mesmo se trilharam caminhos errados, sempre há uma mão estendida para aqueles que se dizem arrependidos. Se refere ao Senhor Augustus. Ele e outros tantos iguais. Mas, voltando ao que também diz respeito a ele, Veridiana sabe a verdade sobre a paternidade de Teresa, não é? Você acabou de falar em serenidade. Paciência e fé também fazem parte do aprendizado, e tudo será esclarecido. Como o Senhor sempre diz, ainda estou caminhando e agradecendo sua ajuda por cada momento em que posso subir mais um degrau. No plano físico, numa casa abastada, Lídia estava exasperada. Como preso. Por que não foram me buscar? Filha, ficamos desnorteados. Primeiro pensávamos viajando, pois era o que sempre fazia. Às vezes, levava 2 a 3 dias para voltar a telefonar. Esperamos, até nosso advogado entrar em contato, ele precisava de uns documentos. Mais do que isso, um escândalo desse logo estaria em todas as rodas da sociedade. Que vergonha!
Como vou poder retornar à faculdade e rever meus amigos? Filha, como pode pensar em seus amigos e esquecer de seu pai? Ele está em cárcere privado. Eu sei. Não precisa repetir. Quero esquecer. Quero saber por que colocaram nossa casa à venda. Seriam recursos para pagar advogados? Não. Sei que temos o suficiente. Não sabe. Você só sabia gastar. Seu pai estava envolvido em dívidas e se meteu em negócios escusos. Agiotagem, eu acho. Isso é pesadelo. Acordei, sai de um e estou em outro pior ainda. Filha, não seja egoísta só pensando em si. Seu pai precisa de amparo, de nossa compreensão, saber que estamos ao seu lado. Hoje mesmo vou tentar uma visita a ele com nosso advogado. Queria que ele nos visse juntas. Lhe daria forças. Nunca. Não acho humilhação demais. Lídia, sempre deixei que fizesse o que quisesse, mas agora é diferente. A vida me deu uma sacudida, me fazendo olhar ao redor. Dinheiro, bens, viagens, estudo, nada disso é mais importante do que a saúde física e mental de quem amamos. Apronte-se, que você vai comigo. E trate de desarrumar suas malas porque não tem quem o faça. Como já percebeu, estamos reduzidos ao jardineiro e a quem nos serve há muito tempo e disse que trabalhará para nós mesmo que seja por um prato de comida e moradia. Lídia caiu no chão em meio a um estrondoso pranto. Agora não era dramalhão. O reverso da vida atingiu em cheio. A mãe ficou penalizada. Fora dura demais. Sua filha não estava preparada para tanto. Lídia, não tem por que ficar desesperada. Logo estará formada e vivendo com uma família abastada. Nada mudará. Mãe, você não sabe de nada. Nunca soube. Você e meu pai assinavam os cheques, e os empregados aqui sabiam se eu estava feliz ou precisava de carinho. Nunca se importaram. Quanto ao meu pretenso noivo, não quero terminar meus dias com um avental, jogando milho para os galináceos. Vou para meu quarto. Ainda o tenho, não é? Ou a senhora o alugou para algum ser snob? Lídia. A mãe tentou abraçá-la, mas ela desvencilhou-se e subiu correndo as escadas. Em outra habitação. Simples, mas de muita compreensão. Vamos, crianças, dormimos demais. Se eu perder esse emprego, não terei como pôr pão quentinho na mesa. Tonico, vá com os pequenos. Ajude-os no asseio, que colocarei uma bela mesa para o café. Logo o cheirinho da mandioca cozida, com manteiga, descendo a encosta, fazia salivar quem passava por ali. Na casa grande. Filho, vou até a casa de Teresa. Quero ver as crianças. Descanse um pouco, depois vá até seu pai e me traga notícias. Mãe, Teresa logo estará aqui. Descanse. Quero ajudá-la com as crianças, seus irmãos, esqueceu? Mãe. Escutei o que você e Veridiana diziam. E entrar no quarto quando ouvi o que conversavam. Não quis interromper, mas não se aflija, nada mais me surpreende. Estou bem. Sair um pouco me fará bem. Vou até a cozinha ver o que posso arranjar para aquelas criaturinhas. Não será melhor trazê-los? Aqui tem mais espaço. E quando seu pai voltar? Não podemos pedir a quem vive de brincadeiras do que silêncio, e, de mais a mais, tenho que ouvir Teresa. Se ela soube até agora o que é melhor para eles, saberá o que fazer. Está certa, mãe. Sempre está. Eleonora foi até a cozinha e fez um farnel. Colocou em uma cesta o que poderia carregar e rumou para a casa de Teresa. Teresa, você está mesmo atrasada.
Dona Eleonora está vindo te buscar.